O professor está sendo arrogante comigo. O que eu devo fazer? Bem, eu não sei o que está acontecendo. Nós vamos ler uma história que foi compartilhada aqui no meu canal e a gente vai tirar algumas conclusões morais e imorais, ou seja lá o que for. Eu sou o professor Adolfo Clair, peço que você se inscreva no canal, acompanhe esse vídeo até o final e compartilhe com os amigos, ok? Então bronca. Cara, uma das coisas que eu odiei no YouTube foi essa troca do nome, né? Antigamente aparecia o nome que você colocava, tipo João Dom VI, Adolfo Clair. Hoje não aparece mais, aparecem só uns nomes estranhos assim, que não faz sentido. Eu acho horrível isso, porque eu não consigo dizer o nome da pessoa. Às vezes, para adivinhar o nome da pessoa, tem que achar o nome da pessoa, que também é um nome esquisito, Meca. Mas tudo bem. Boa noite, professor. Tudo bem? Achei esse vídeo muito interessante, pois me remeteu a um evento em que passei em sala de aula. Estou cursando o segundo ano do ensino médio e desde a infância meus estudos foram autodirigidos, quer dizer, alguém estudioso e inteligente. Nesses tantos anos, apesar de abranger uma gama enorme de assuntos, meu interesse cresceu no campo da matemática, no campo matemático-científico. Por Nossa Senhora White. Quando soube que teríamos várias aulas de matemática em nossa grade, fiquei muito empolgada, mesmo ciente de que o sistema seja quebrado. Mas cara, pô, aula de história, filosofia, sociologia, pô, alegria que só, mesmo que fosse uma merda a aula, mas tudo bem, a gente amava, né? Então eu entendo você. É possível encontrar grandes mestres como você. Não, eu não sou tão longe de um grande mestre. Olha, tô longe. Olha, se você me tivesse como professor, você ia odiar ter eu como professor, ainda mais como professor de língua portuguesa. Ainda assim, fazer uma troca de valor. O que se segue na realidade é distoante. A professora em questão vem sendo ríspida e arrogante comigo, e sem vitimismo diretamente comigo. Isso principalmente é o que me deixa confusa e frustrada, por se tratar de um contexto onde realmente tentei me engajar. Não era o que eu esperava. Ela, no primeiro dia de aula, me negou ajuda para sumarizar os assuntos de vestibular que eu estava estudando no IF. Mas pelo amor de Deus, né, menina? Primeiro dia de aula, você já manda o professor, já chega pro professor para sumarizar um texto. Cara, aí, mano, até eu ia ficar puto contigo. Não, desculpa. Né? Por mera curiosidade. Porque você tem que entender o seguinte, o professor, você tem que entender a realidade do professor. O professor, ele até quer ajudar. Mas ele tem quantas, sua professora tem quantas turmas? Põe aí, pelo menos 7, 8 turmas. Então, não dá, cara, não dá. Então esse é um dos primeiros motivos do porquê ela se irritou, né? Porque ela se negou a sumarizar o assunto. Outra coisa, se você já sabe, se você queria sumarizar e você já sabe o sumário, por que você pediu ajuda pro professor? É aí que tá. Se você já sabe o que tem que ser feito, por que você está perguntando pro professor? Ponto. Não faz sentido. Entende? É uma coisa tão simples, mas vamos lá. Mesmo ela acabando de dizer que nos ajudaria. Não, aí, cara. Aí entra um bagulho de hipocrisia por parte de nossa. Foi falha dela. Aí aqui foi falha da professora. Ela dizendo que iria ajudar. Mas todo professor vai falar isso. Se ele vai fazer. Com essa e algumas perguntas mais teóricas. Opa, deixa eu só dar uma pausinha aqui. Então, assim, é hipocrisia por parte do professor, mas, né? Vamos lá. Com essa e algumas perguntas mais teóricas elaboradas sobre as aulas, ela me pediu para ficar calado, entregar a atividade e contratar um professor particular. Mesmo acabando de dizer que ajudaria. Cara, essa professora aí, ela quer acabar, quer fazer alguém odiar matemática pro resto da vida. Além disso, desconsidera minhas resoluções de exercícios em sala, inclusive me desenhou como uma aluna ruim para a direção. Gostaria de saber sua opinião sobre. Primeiro ponto, cara. Isso que eu vou comentar eu vi num vídeo de um professor de matemática que ele falando exatamente sobre isso aqui. Ita, tá? Você mencionou uma palavra, que você pega muito o professor desprevenido. Se você me pedisse, olha professor, eu gostaria da sua ajuda
para sumarizar ou para pegar aqui algumas questões para entender melhor o conteúdo de língua portuguesa do ITA. Eu não saberia na hora te responder. Eu teria que estudar. Eu teria que estudar, porque eu nunca fiz ITA, eu tenho raiva, ou brincadeira, eu não tenho raiva de quem fez ITA, mas eu nunca estudei para passar no ITA. Entende? Em língua portuguesa, em história. Então eu não tenho a mínima ideia do que seja. O que acontece? Talvez esse professor, a sua professora, talvez ela não saiba nada sobre o ITA. E é por isso que ela está se negando a ajudar. Outra coisa, né? Professor é um bicho complicado, cara. É um bicho complicado. Quando ele não vai com a tua cara, irmão, não adianta. Às vezes, tento tomar cuidado com isso. Tem alunos, tem pelo menos pelo menos dois alunos que eu tô tendo muita dificuldade com eles. Muita dificuldade com eles. E eu tento não levar pro lado pessoal. Eu tento não levar pro lado pessoal. E eu tô tendo muita dificuldade. Tá, professor, mas eu sou um bom aluno. O que isso tem a ver? Tem às vezes o professor ele já não gostou, sei lá, não sei. Não gostou da sua abordagem, não gostou de ser questionado sobre isso, porque isso demonstra o nível de ignorância dele. E se tem uma coisa que o professor não pode demonstrar numa sala de aula, sabe o que é? Adivinha? Ignorância, não conhecer. Um professor não pode demonstrar que se o professor seu falar assim, ó, eu não sei nada sobre o ITA de matemática, você vai olhar para esse professor e vai dizer o quê? Ué, uma professora burra me ensinando? Então, para evitar isso, ele vai te desenhar, ou ela vai te desenhar, literalmente como uma aluna ruim, porque ela não vai saber lidar com você. Assim como eu tive professores que não sabiam lidar comigo. Ao passo que eu tinha professores que me amavam e tinha professores que me odiavam. Entende? É normal. Por quê? Porque entra uma questão muito de personalidade, entra uma questão muito de problema pessoal. E assim, você colocou uma palavra muito perigosa para qualquer professor nos ensinos médios. ITA. Você quer passar no ITA. Se você colocar a tua professora para fazer uma prova do ITA, ela não passa. E talvez seja por isso que ela não queira ela não queira te ajudar, porque ela sabe que se ela for pro ITA, ela não vai passar. Ela não vai passar, então como é que ela vai te ajudar? Entendeu? Teve um professor que quando ele era estudante, um cara no YouTube que eu vi, o único problema dele é que eu vejo ele querer vender muito cursinho pré-vestibular. Então aí eu já acho que ele puxa muita sardinha para esse lado. Ele não quer falar da educação pela educação. Ele quer falar mal da educação para vender cursinho pré-vestibular, para dizer que tem um método absurdo. É a única coisa que eu discordo dele. Mas ele comentou exatamente isso. Ele pediu ajuda para um professor e ele foi pedindo ajuda para os professores da escola dele e ele percebeu que nenhum deles ajudava ele. Aí um professor um dia chegou para ele e falou assim: parceiro, seguinte, deixa eu explicar para você. Ninguém aqui está preparado para te ajudar. Ninguém aqui está preparado para te ajudar no ITA. Ninguém aqui. Isso foi um professor falando para ele. Porque tinha professor de química, física, matemática, língua portuguesa e tal. Ninguém aqui está preparado para te ajudar para passar no ITA. A gente aqui está com a nossa correria, nosso estudo, nosso preparo é para ensinar o conteúdo de ensino médio e não para ensinar vocês a passarem no ITA. Ainda mais só você que vai participar, que quer participar do ITA. Então, para nós é muito complicado. Então, por isso que nenhum professor vai te ajudar, vai falar te ajudo depois. Porque talvez os professores, talvez essa professora esteja no mesmo caso desse conjunto de professores. E vamos fazer o quê? Vamos condenar? Dá. Vamos chorar? Vamos chorar. Vamos perrengar. E assim vai. Entendeu? Então, a realidade é que muitas vezes o professor não está preparado para coisas muito específicas. Se nego chegar para mim e falar assim, ô professor, eu queria ajuda para passar no Enem. Eu falei, rapaz, nem faz o Enem. Eu já vou mandar real. Faz o vestibular privado. Ah, mas eu queria fazer medicina, não posso pagar, eu tenho que fazer o Enem. Aí tudo bem. Aí nós vamos meter bronca. Aí eu ajudaria ele, por exemplo, aqui no YouTube, por exemplo, dando dicas. Aí eu estudaria para ajudar ele
e mais outras pessoas aqui no YouTube. Mas não é todo professor que tem um canal no YouTube, não é todo professor que tem esse empenho. Entendeu? É complicado. E tem professor que ele não vai ter a coragem de dizer assim, olha, isso não é minha praia. Se um aluno chegar para mim e pedir ajuda para ITA, fala, vamos estudar junto, porque se eu for fazer prestado no ITA, é mais fácil você passar e eu não. Eu tenho cara para dizer isso, porque eu não tenho vergonha. Porque eu nunca estudei para passar em prova. Eu sempre estudei para aprender. Então, qualquer coisa relacionada a Enem, a prova, ao vestibular, eu acho uma droga. E eu vou gravar um vídeo sobre isso depois. Tá? Então, não tenha raiva dessa professora. Simplesmente finja que ela não existe na sala de aula. Filha, estuda, mas mete bronca. Quer passar no ITA? Mete bronca. Eu só não te ajudo aqui em vídeo, como eu disse, minha área é história, língua portuguesa. Se quiser ajuda nesses campos aí, a gente tenta se virar, né? Eu tenho amigos que são professores de matemática, alguma coisa a gente vê, dá um jeito, mas assim, não adianta insistir, não insista com um professor que não foi com a tua cara. Não insiste. Eu já falo por natureza já. Não insiste. E ponto. Tá? E ponto. Não adianta reclamar, não adianta chorar, não adianta. Não. Tem pessoa que não bate o espírito, não bate o alinhamento das estrelas, não bate a personalidade, então deixa quieto. Né? Se puder ajudar um outro professor, pedir ajuda para um outro, que dificilmente também vai te ajudar. Já vou cantando a pedra que você vai passar por isso com outro professor do mesmo jeito. Talvez outros professores sejam mais humildes, talvez outros professores sejam mais lisos, mais ensaboados. Mas é isso, tá? E ponto. Um abraço e fui.